Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. Mais segredos. Quando as reformas estavam quase prontas, levei um susto ao chegar à padaria para ajudar no caixa e ver o Fatumbi atrás do balcão. Ele me olhou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse desaparecido por mais de 4 meses, e só comentou que minha barriga já estava bem grande, que eu não devia mais andar a cavalo. Eu tinha passado a ir à padaria a cavalo, pois as pernas estavam inchadas e reclamavam de carregar o peso da barriga. Evitei montar apenas nos 3 primeiros meses, ouvindo a explicação da Esméria sobre a criança ainda não estar muito presa dentro de mim. Eu queria saber o que tinha acontecido, mas o Fatumbi disse que no dia seguinte passaria no sítio para uma conversa, pois tinha acabado de chegar. Estava cansado e ainda queria dar uma olhada nos livros antes de ir para casa. Pedi que me dissesse, pelo menos, de onde estava chegando, mas ele se recusou, dizendo que era uma longa história e que precisava contá-la desde o início. No dia seguinte fiquei esperando por ele, que apareceu depois do almoço e contou uma história que nem era tão longa assim, ou da qual contou apenas as partes principais. Disse que, desde que a sinhá tinha vendido os negócios do Sr. José Carlos, ele pertencia a um senhor com fazendas no Recôncavo, onde tinha morado por 2 anos antes de voltar para São Salvador. Foi comprado em leilão por muito menos do que valia e, 1 ano depois, quando conseguiu um empréstimo com os amigos para comprar a carta ao mesmo preço pelo qual tinha sido adquirido, o novo dono não quis vender, dizendo que ele valia pelo menos 3 vezes mais. O homem aceitou o dinheiro como entrada, mas disse que a liberdade só seria concedida quando o resgate fosse pago. Ao receber de mim o dinheiro da venda do ouro e das pedras, o Fatumbi comprou um pretinho para treinar e deixar na mesma função que ocupava, achando que assim seria mais fácil de se ver livre. O pretinho tinha aprendido o serviço e até já estava trabalhando na fazenda, e o novo dono só esperava que ele adquirisse mais prática para libertar o Fatumbi. Mas, nesse meio tempo, o pretinho fugiu, fazendo com que o Fatumbi perdesse o dinheiro e o tempo investidos na preparação dele, e ainda tivesse que passar todos aqueles dias no Recôncavo, pondo as contas em ordem. Essa tinha sido a causa do desaparecimento, e naquele momento ele estava em São Salvador só por um tempo, mas dentro de 1 ou 2 meses teria que voltar para o Recôncavo, Candeiras. Eu não sabia o que dizer, principalmente porque o Fatumbi parecia calado. Perguntei se o pretinho sabia ser propriedade dele e não do senhor, ter fugido daquela maneira, sem consideração alguma. Ele disse que sim, que quando se tratava da própria liberdade, não havia consideração. Cada um dava de si, e ao mesmo tempo isso era bom e não era. Comentei sobre os pretos rebelados que mataram outros pretos, escravos iguais a eles, só porque não quiseram participar da rebelião. E o Fatumbi disse que não era a primeira, nem seria a última. Para livrar a própria pele, ou para se colocar em boa situação com seus donos ou com as autoridades, muitos pretos denunciavam aqueles que estavam tramando fugas ou roubos ou rebeliões. Eu quis saber como ajudar, mas o Fatumbi disse que não havia nada a fazer, que eu o deixasse continuar trabalhando na padaria quando fosse possível e pagasse o que achava justo, que isso já seria de grande ajuda. Perguntei de quanto dinheiro ainda precisava, e ele disse que não era problema meu, que eu não devia me preocupar. Mas me preocupei, e na tarde seguinte fui procurá-lo na padaria, pedindo para revisar as contas com a desculpa de que não tinha ideia da quantia de dinheiro que entrava e saía. Foi uma boa surpresa, e eu disse que podia retirar do lucro todo o dinheiro de que precisava, que ficava sendo um presente meu, um segredo nosso. O Fatumbi não queria aceitar, mas falei que era quase uma ordem, inventando na hora que estava pensando em convidá-lo para ser padrinho do meu filho, e que, para essa incumbência, eu queria alguém livre, para dar sorte à criança. Sei que não foi uma desculpa convincente, e ele também sabia, mas percebeu que eu estava me esforçando para ajudá-lo. Ele disse que só aceitava se fosse um empréstimo, quase 300 mil réis, que era muito dinheiro, mas fazia questão de pagar, podendo ficar sem receber a parte a que teria direito na padaria até que estivesse tudo certo. Eu não aceitei, pois tinha certeza de que não faria falta.
Além do mais, eu não tinha a intenção de realizar tudo de uma maneira, digamos, correta, e precisava de um cúmplice. O Alberto não se preocupava em saber das contas. Tinha o dinheiro dele, que eu não sabia quanto era, mas imaginava ser muito, e com certeza não sentiria falta dos 300 mil réis, se soubéssemos fazer aquilo direito. Quando ele quis argumentar que aquilo não era certo, que não se prestaria a tal trabalho, eu fiz com que se lembrasse da própria frase sobre ser cada um por si, e era exatamente isso que estaria fazendo, com o meu consentimento. Confesso que me senti um pouco arrependida depois, principalmente porque percebi o desconforto do Fatumbi. Mas foi bom que a primeira vez tivesse acontecido com ele, de quem eu realmente gostasse. Tragédias. A segunda vez aconteceu poucos dias depois, e já foi mais fácil. A Adeola me procurou, dizendo que à noite chegaria ao casebre uma encomenda especial, e se fosse possível, gostaria que eu também desse atenção especial. Ela e os amigos estavam ajudando a esconder uma mulher que tinha matado os próprios filhos em condições que me comovem ainda hoje, quase 70 anos depois, embora eu não me lembre do nome dela. Justo eu, que tanto me orgulho de ter boa memória. Mas ainda a vejo como se fosse naquele dia, vestida com uma roupa tão rasgada que não conseguia esconder os ossos, que chamava tanta atenção quanto os poucos dentes, os magros pés deformados saindo por baixo de uma saia amarrada na cintura com trapos sujos, e maçãs do rosto que mais pareciam cotovelos. No fundo de suas covas, os olhos de alguém que parecia ter morrido sem saber. Chegou quase carregada por 2 homens que já sabiam o caminho e a deixaram no casebre, desaparecendo depois que me viram na varanda, como se naquele momento acabasse a responsabilidade deles. Entrei, pedi a Esméria que fizesse um bom prato de comida e levei para ela, achando que deveria estar com fome. A mulher fazia um esforço enorme para machucar o arroz com feijão e encostar na farinha. E levou pelo menos 15 minutos para repetir o gesto 3 vezes, para depois empurrar o prato e limpar os dedos na saia. Perguntei se não queria a carne, e ela respondeu que não, com um movimento da cabeça, aceitando a cuia com água. Eu não sabia o que fazer, se a deixava sozinha ou se fazia companhia, mesmo que não fosse para conversar. Mas fiquei com medo quando os olhos, que antes não se tinham fixado em nada, não saíam da minha barriga, que denunciava o parto para dentro de poucos dias. Disse a ela que se precisasse de alguma coisa poderia ir até a casa, chamando por mim ou pela Esméria. Mas no íntimo desejei nunca mais me encontrar com ela, pelo menos enquanto ainda estivesse pejada. Assim que entrei no quarto, rezei para que Naná olhasse pelo filho que eu levava na barriga, para que os olhos da mulher não tivessem causado nenhum mal a ele, e contei a Esméria como me sentia. Ela também achou que eu não deveria mais ver a mulher, pois nunca sabíamos como ela reagiria, se estava boa da cabeça ou não. A mulher tinha sido encontrada pelo padre Heinz em um sítio além de Brotas, onde era procurada pelo dono e pela polícia por ter matado os 3 filhos. O padre contou que o dono dela costumava maltratar os escravos sem motivo algum, e por isso muitos viviam fugindo ou se matando, o que fazia com que a raiva dele aumentasse e fosse descontada nos que restavam. Os filhos da mulher tinham 7 e 5 anos, mais um bebê de 8 meses, e os 4 tinham passado mais de 15 dias trancados em um cubículo sem luz, sendo alimentados apenas com uma caneca de água de arroz por dia. Isso tudo porque a mulher tinha deixado uma vasilha de leite ferver e se espalhar pelo fogão, fazendo o dono acusá-la de não trabalhar direito para dar atenção aos filhos, que por isso também foram castigados. Andando por tal sítio, o padre Heinz viu pretos com correntes nos pés e feias queimaduras pelo corpo, e saiu perguntando pelas redondezas sobre o paradeiro da mulher. Por sorte, tinham conseguido fugir com ela, que, depois de ter matado as crianças, apertando o pescoço delas enquanto dormiam, falhou ao tentar se matar também, cortando o pescoço com a caneca de lata na qual recebia a água de arroz. Sangrou, mas não morreu, e quando acordou estava abobada, talvez arrependida do que tinha feito aos filhos, talvez maldizendo o Deus que não quis levá-la junto deles. Quando a Adeola me contou tudo isso, perguntei se não existia mais ninguém da família, e ela disse que a mulher tinha mãe viva,
também escrava do mesmo dono, mas que a pobre velha não pôde fazer nada. Eu quis saber quanto valia uma velha, e tudo dependia de como ela estava de forças, mas pelo tipo de tratamento que devia receber, não poderia valer muita coisa. Talvez uns 200 mil réis, não mais que isso. Dias depois, quando a mulher tinha sido retirada do sítio, pedi ao Fantumbi que separasse 250 mil e levasse para a Adeola, para que ela providenciasse a compra ou a fuga da velha, como achasse melhor. O Fatumbi quis protestar novamente, mas eu estava decidida e, se ele não fizesse aquilo, eu mesma faria, para depois me entender com Alberto. Ele já tinha voltado da caçada e eu tinha certeza de que não daria pela falta do dinheiro, pois raramente punha os pés na padaria. Caso isso acontecesse, eu diria que tinha sido assaltada na estrada do sítio, lugar que ele sabia ser perigoso, já tendo me chamado a atenção para que não saísse sozinha. Por causa do mato ao redor, muitos pretos fugidos ou mesmo brancos desocupados e ladrões se escondiam por ali, emboscando as pessoas. Surpresas. O Alberto voltou da caçada com uma novidade, a compra de um sobrado, pois não se sentia mais à vontade no cômodo da dona Isaura. Disse que, como já tinha um lar no sítio, o cômodo parecia muito pequeno e impessoal. Dias depois de me contar sobre a compra, ele apareceu no sítio mais cedo que de costume, usando uma cadeirinha e acompanhado de outra, vazia, para que eu e a Esméria fôssemos à cidade ver do que o sobrado precisava para se tornar o seu segundo lar. A Esméria reclamou, dizendo que eu não estava mais em condições de sair de casa, prestes a dar à luz. Mas como eu me sentia bem, disse que queria ir, pois estava muito curiosa para conhecer o lugar. Ele tinha avisado que era um sobrado simples, que talvez precisasse de algumas reformas, mas que também era amplo, arejado e bem localizado. Ficava na rua Bangala, espremido entre 2 outros sobrados agradáveis, mas tão antigos quanto o do Alberto, com as paredes descascadas. Assim que chegamos, essa foi a primeira coisa que eu disse que ele tinha que fazer, providenciar uma pintura nova, que nem precisava ser nas cores fortes e alegres dos sobrados vizinhos, mas que precisava estar nova, como se desse boas-vindas ao dono. Por dentro, estava uma verdadeira imundície, e algumas rachaduras dividiam o espaço nas paredes com marcas de mãos, de pés e de móveis arrastados ou encostados nelas. O mesmo acontecia com o assoalho de madeira, riscado pelo arrastar de móveis e manchados com sobras de móveis e tapetes. A Esméria não gostou nada da cozinha, onde a sujeira era ainda maior, com placas de gordura e poeira pelos cantos e uma enorme mancha preta na parede ao lado do fogão a lenha. Havia também outros defeitos, como a falta de maçanetas e trancas nas portas, e também de lamparinas, vidros quebrados nas janelas e mais outras coisas que não consegui ver direito daquela vez, porque a Esméria tinha razão. Quando comecei a subir a escada, reparando que o mármore de alguns degraus estava quebrado, um líquido quente escorreu pelas minhas pernas. Foi tudo muito rápido, e quando entramos no quarto onde o Alberto indicou que havia uma esteira, depois de dizer que ia à procura de cadeirinhas que nos levassem de volta à casa, eu disse que não daria tempo. As dores não estavam muito fortes, mas eu sentia a criança pressionando, forçando a entrada no mundo. A Esméria me disse para não tentar segurar e pediu que o Alberto ficasse comigo enquanto ela ia dar uma olhada na vizinhança, ver se alguém poderia arrumar panos limpos e água fervente. O Alberto estava apavorado, e até gostei quando ele perguntou se eu podia ficar sozinho enquanto ia à procura de uma paradeira. Eu disse que sim, que me sentia mais segura tendo uma paradeira por perto, mas na verdade queria mesmo era me livrar dele, que estava me deixando nervosa. Ao contrário do nascimento do Banjocô, eu não gritei nem chorei. Era como se aquele filho estivesse sendo puxado de dentro de mim por mãos muito habilidosas. Assim que fiquei sozinha e com mais liberdade para abrir bem as pernas e aliviar a pressão, senti a cabecinha querendo sair. Fiz um pouco de força e a carne perto da racha começou a se rasgar sem dor alguma. Eu me sentia leve e tranquila, como se tivesse fumado liamba, mas era muito mais forte que isso. Era como se uma pessoa estivesse cantando uma música muito bonita e suave ao mesmo tempo em que me embalava, fazendo com que eu ficasse com sono. O mesmo efeito causado pelo cheiro da minha mãe ou da minha avó. Comecei a sorrir, e estava quase tendo meu filho sozinha naquele quarto vazio e estranho quando a Esméria voltou,
com alguns panos pendurados no ombro e um tacho de água quente. Ela nem teve tempo de perguntar pelo Alberto, apenas se agachou entre as minhas pernas e aparou meu filho, dizendo que era um menino, perfeitinho. Isso tudo eu já sabia, mas queria ver e pegar. E foi essa a cena que o Alberto viu quando entrou no quarto todo esbaforido, mandando que a paradeira se apressasse. O único trabalho dela foi cortar o cordão, enquanto eu pedia que fizesse aquele trabalho muito bem feito, pois não queria saber de filho com o umbigo saltado. Acho que tudo não demorou mais de meia hora, e então perguntei ao Alberto se ainda dava tempo de voltarmos para casa antes de escurecer. Queria passar a primeira noite com meu filho na minha casa, na minha cama, e a Esméria achou que estava bem, pois eu já tinha parado de sangrar. Idas e voltas. Às vezes o mundo parece estar tão cheio de gente que alguns precisam partir para que outros tenham lugar. Foi isso que aconteceu aos 21 dias do mês de junho do ano de 1830. Eu nem consegui ficar triste quando chegamos ao sítio e o Banjocô correu para contar que a Zolá tinha morrido assim que saímos. Ele ficou feliz quando viu o embrulho nos meus braços, perguntando se era algum presente que eu tinha comprado para ele, como a Sinhá fazia. Isso da Sinhá ele não disse, mas foi como se eu tivesse ouvido. Respondi que era um presente sim, muito especial. O irmãozinho, que tinha acabado de nascer. Mas ele só se interessou pela criança por alguns segundos, e depois correu para a casa do João Badu. Pedi que a Esméria encarregasse a Malena de manter os meninos longe da Zolá, pois não queria o Banjocô perto dos mortos, com medo de que ele se lembrasse do trato com os abicus. O Alberto já tinha tomado o filho no colo e entrado em casa, tão fascinado que nem deve ter escutado sobre a morte da Zolá. Por sorte, o Sebastião estava chegando àquela hora da padaria e se encarregou de tomar as providências para o funeral, que fiz questão de pagar. Foi tudo o que pude fazer naquele momento, sem condições de pensar em morte alguma. Aliás, nem na vida que acabava de chegar eu tinha pensado direito. Eu nem parecia que tinha dado à luz, pois estava me sentindo muito bem, apenas um pouco cansada. Assim que cheguei no quarto, onde o Alberto estava sentado na cama com o filho no colo, foi que me dei conta do acontecido e de que precisava me deitar. A Esméria voltou pouco tempo depois e não comentou nada sobre a Zolá. Sabia que não estávamos com vontade de falar no assunto. O Alberto pediu que ela temperasse uma água porque queria dar o primeiro banho no filho, uma tradição na terra dele. Com muito cuidado, pegou o menino e colocou dentro da bacia, onde já tinha jogado uma moeda de ouro que, para minha surpresa, comprara especialmente para a ocasião. Com mais cuidado ainda, jogava a água sobre o corpinho dele e dizia que o banho de ouro era para dar sorte, que a moeda traria riquezas, não só em dinheiro, mas em tudo de que o filho precisasse. Foi uma cena bonita, que me comoveu tanto que quase não consegui ficar de pé ao lado dos dois. Assim que terminou o banho, a Esméria me mandou para a cama e acabou de dar os últimos cuidados ao meu filho, que só foi para o meu lado depois de vestido, direto para o peito. Parecia o Banjocô um pouco menor e tinha os olhos fechados. Foi a primeira coisa em que reparei, depois de me lembrar que não era de bom agouro uma criança nascer de olhos abertos. Perguntei a Esméria se o Banjocô já tinha ido para a cama, e ela saiu para ver, me deixando sozinha com a criança e o Alberto, que, depois de olhar para nós dois na cama, com lágrimas nos olhos, disse que aquela era a noite mais feliz da vida dele, e que eu era a responsável. Ele não falou, mas sei que aquele foi o jeito que encontrou de dizer que me amava. Depois de um tempo observando a força com que meu filho sugava meu peito, o Alberto comentou que tinha grandes planos para ele, que quando fosse maior estudaria em Portugal e voltaria doutor. Era uma ideia da qual eu gostava muito, um filho doutor, um bacharel em inglês, como o marido da Sinhazinha. A Esméria voltou dizendo que o Banjocô já estava dormindo e que no dia seguinte ele veria o irmão direito, mandando que o Alberto também procurasse um lugar para dormir. Ela passaria aquela noite comigo e a criança, porque poderíamos precisar dela para as coisas que os homens não entendiam. O Alberto aceitou depois de muito reclamar, e acho que aquela noite nem dormiu, como eu. Ficou na varanda bebendo vinho e provavelmente fazendo planos para o filho.
Eu fiquei no quarto, com meu filho deitado do meu lado e a Esméria sentada em uma poltrona ao pé da cama. E pensei tanto naquele filho que nasceu, tanto quanto no outro, que dormia tranquilo no quarto ao lado. Eu achava que não precisaria me preocupar com o filho do Alberto, porque tinha um pai que realmente o queria bem, mas o destino do Banjocô me preocupava. Assim, ela tinha planos para que ele estudasse, para que continuasse aprendendo música, para que soubesse se comportar como alguém importante. Com a mudança para o sítio, eu tinha me esquecido disso e deixado meu filho só lá fazendo o que bem quisesse. Tinha certeza de que era feliz, muito mais do que no solar, mas eu precisava começar a pensar no futuro dele. Às vezes, por causa da companhia dos meninos, eu o pegava fazendo molecagens parecidas com as do Tico e do Hilário na época da fazenda, e tinha até desaprendido a comer usando talheres. Eu e a Esméria brigávamos, mas era só virarmos as costas que ele voltava a usar os dedos. E também estava ficando mal educado, tratando mal os meninos, com ares de filho da dona da casa, como se fosse melhor que os dois. Era, é claro, mas não precisava agir daquele jeito. A Esméria tentava tirar a minha culpa dizendo que aquilo era sobra da educação dada pela sinhá, mas eu sabia que era meu dever fazer com que ele se comportasse de modo diferente, que não tratasse os meninos como se ele fosse dono deles, dono das brincadeiras. Resolvi cumprir os dias de resguardo e depois passar mais tempo cuidando dos meus filhos e da casa, dando mais atenção ao Alberto e a mim também. Eu me achava bonita, mas podia me enfeitar mais, usar roupas melhores, ter o costume de passar água de cheiro e óleo pelo corpo, ou mesmo Ori, que fazia a pele da minha mãe ficar tão bonita. A pele de preto fica bem com Ori. Naquela noite também pensei muito na minha avó, na minha mãe, no Cocumo e principalmente na Taiwu, pois tinha a sensação de que ela estava comigo durante o nascimento, unindo sua parte da alma à minha, como antes de morrer. Pensei também no nome que daria ao bebê. Havia um nome no ar que eu ainda não tinha conseguido entender. Se o Alberto insistisse em dar o nome de Branco de Luiz, eu concordaria, mas também daria outro nome, um nome africano, um nome de Abicu. Eu precisava arranjar uma maneira de ir com ele até a casa do Babalaogo Findintime, pois o batizado teria que ser feito até o 9º dia depois do nascimento, para evitar que o filho morresse antes do pai. O Alberto tinha boa saúde, embora eu achasse que às vezes ele bebia demais, que isso poderia ser ruim para ele. Mas, mesmo que continuasse tendo saúde, o filho morrer antes do pai quebra a ordem da vida, atropela o destino. E esse antes, tanto poderia ser o dia anterior ao dia da morte do pai, como qualquer outro, até mesmo o dia depois de nascer. Era melhor garantir, mesmo porque eu pressentia outro Abicu. Todo o funeral da Zola foi feito sem a minha participação, e até hoje não sei se ela teve um enterro católico ou africano. 3 dias depois, chamei o João Badu e disse a ele sobre meus sentimentos. Ele agradeceu pela bonita despedida que eu tinha proporcionado à mulher e nunca mais falamos sobre o assunto. O Alberto não foi trabalhar nos dias seguintes, mandou dizer qualquer coisa ao sócio e não saiu de perto de mim e do filho, fazendo todas as minhas vontades e se oferecendo para inventar as que eu não tinha. O Banjocô, como era de se esperar, sentia ciúmes, e o Alberto ficava tenso quando ele chegava perto do irmão, com medo de que pudesse machucá-lo. Para evitar problemas, pedi a Esméria que, enquanto eu estivesse na cama, desse atenção especial ao Banjocô e mandasse o João Badu até a cidade para comprar um brinquedo, um presente, qualquer coisa, que eu queria entregar dizendo que também me preocupava com ele, que ainda gostava dele do mesmo jeito. Ele nem ligou para o que eu falei, mas adorou o brinquedo. Um cavalo de pau, no qual não deixava os meninos encostarem a mão. Dei mais dinheiro e o João Badu foi novamente à cidade e voltou com mais 2 cavalos iguais. Achei que talvez aquela já fosse uma maneira de começar a dizer ao meu filho que ele era igual aos amigos, embora eu soubesse que não. Que havia uma grande diferença, mas que eu tentaria não deixar parecer tão grande, pelo menos enquanto ainda eram crianças. Os 3 se divertiram o dia inteiro, pois adoravam cavalos, mas só podiam andar-nos de verdade quando o João Badu estivesse por perto, e ele andava muito quieto desde a morte da mulher. Devia estar triste também porque o período de nojo que ela merecia não existiu,
com a alegria que todos sentiram pela chegada da criança. Mas ele comentou mais tarde com a Esméria que tinha sido melhor assim, que a novidade ajudou a suportar a tristeza e a saudade. Foi bom que o Sebastião estivesse de volta ao sítio, morando lá, pois os dois homens se davam muito bem e faziam companhia um ao outro, conversando. O Sebastião só foi ver meu filho 2 dias depois do nascimento e ficou muito emocionado, saudando o menino com oriquis. Muitas também foram as visitas que o Alberto recebeu na sala, todo orgulhoso, oferecendo os caros charutos do Recôncavo e licores ou vinhos importados, o que a visita preferisse, mesmo que fossem o Tico e Hilário, o Fatumbi, o Padre Reis e a Adeola, o Aprígio, ou os funcionários da padaria, o Jongo, o Adriano, a Clarice, a Lourdes, a Maria José e a Maria Cássia. Todos levavam presentes, coisas simples, mas dadas de bom coração e compradas com os próprios salários, o que era motivo de orgulho. Gostei bastante de um São Benedito dado pelo Jongo, pois os da terra dele eram muito devotos daquele santo, por ser um santo preto. Os que não puderam comparecer também mandaram presentes. Foi o caso da Sinhazinha e do Dr. José Manuel, que também estavam com criança nova em casa, e da família do Alufaale, que se fez representar pelo Fatumbi. A Claudina mandou dizer que estava surpresa, que havia muito tempo que não tinha notícias minhas e recebia aquela de que eu tinha um filho. O mestre Agostinho, o barbeiro vizinho da padaria, mandou uma cesta de frutas e uma flauta de madeira que ele mesmo tinha feito para o Banjocu, o que muito me encantou, por ele ter se lembrado do menino. Como era de se esperar, os amigos do Alberto não apareceram, porque não sabiam de nada, nem que ele tinha tido um filho e muito menos que vivia de portas adentro com uma preta. Muitos deles também deviam ter as suas, apesar de serem casados com mulheres brancas.